É isso, gente. Um prazer estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Estou muito feliz demais de estar aqui com vocês. E a gente está falando aí um tempão sobre fé. Eu sei que tem gente pensando, meu Deus, eles não vão acabar? Calma, foi o Espírito Santo que colocou no nosso coração, não é culpa nossa, fale com Ele. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, gente. Então, quanto mais a gente ouve, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé se torna uma fé perseverante. Então, a gente ainda vai falar mais um pouco, provavelmente até o último culto do ano, sobre fé. E para fortalecer realmente a fé de vocês, né? Mas a palavra de hoje, ela se chama assim, era uma vez Onésimo, mas poderia ser você. E eu queria saber, quem de vocês aqui já leu esse livro na Bíblia? Filemon. Quem já leu Filemon? É um livro muito gostoso de ler, tem um capítulo só, é uma delícia. E é uma carta de Paulo para um outro cara, né? E conta a história de Onésimo. E o tema da pregação hoje era uma vez Onésimo, mas poderia ser você. E eu queria começar com uma pergunta para vocês hoje. Quem aqui, e essa pergunta foi inspirada por uma amiga minha que está aqui na primeira fileira, Diaga. Não, essa pergunta. Ela fez uma imersão de uma questão de como você converte as pessoas e tudo mais. Eu achei muito legal. E ela esteve lá em casa e ela falou assim para mim, você começa convertendo uma pessoa perguntando assim, você tem certeza que você vai para o céu? E eu queria saber aqui hoje, quem aqui tem certeza que se morrer, vou para o céu? Queria que vocês erguessem a mão. Temos aí um 80% erguendo a mão que vai para o... Gostei! Ó, você viu que a igreja aqui é uma igreja madura, a pessoa que, olha... Então, assim, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, você tem certeza que você vai para o céu? Dá um medinho de responder, que você fala assim, gente, será que eu tenho certeza que eu vou para o céu? Né? Eu vou para o céu, será que eu vou para o céu? Às vezes é uma coisa assim muito intangível, né? Eu vou para o céu. Aí você fala, ai, não sei. Por quê? Porque geralmente a gente olha para nós, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para a coisa ruim que a gente cometeu ontem, e você fala assim, não sei se eu tenho certeza que eu vou para o céu, deixa eu dar uma orada, vou pedir perdão, me pergunta de novo, agora eu vou para o céu. Então a gente tem a sensação que, até no sentido de humildade, você fala assim, eu não vou para o céu, eu não tenho certeza que eu vou para o céu, num sentido mais de humildade. Mas, na verdade, para você pensar assim, caramba, é muito orgulho da minha parte falar, não, eu vou para o céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E, geralmente, a gente tem esse pensamento de, olha, eu não tenho certeza se eu vou para o céu e tudo mais. Por quê? Porque a gente está olhando para nós, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, e a gente acha que é muito orgulho da nossa parte, muitas vezes, dizer que a gente vai para o céu de imediato. Bate pronto. Mas, na verdade... é uma grande ação de humildade você reconhecer e ter certeza que você vai para o céu. Porque você está falando assim, eu vou para o céu, mas não é por conta de mim, é por conta de Cristo. E quando você diz isso, você reconhece humildemente que não é sobre você, é sobre Jesus. E a maioria maçante das pessoas, não aqui na igreja, porque 80% levantou a mão, mas a maioria maçante, eles têm dúvida sobre ir ou não para o céu, porque falta conhecimento sobre justificação, sobre você ser justo. O que é ser justo? O que é me tornar justo? Então, quando a gente fala assim, você tem certeza que você vai para o céu? Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque não é sobre mim, é sobre Cristo. E se é sobre Cristo, eu reconheço humildemente, e não numa posição de orgulho, que é sobre Jesus. E se é sobre Jesus, Ele é perfeito. E porque eu tenho Cristo, eu vou para o céu. E aí a gente começa a crescer na revelação de ser justiça de Deus. E hoje eu queria falar sobre isso, porque... é para cá, né? Hoje eu queria falar sobre isso, que é o seguinte... um versículo que diz, o justo viverá pela fé. Esse versículo, ele foi dito a primeira vez no Velho Testamento, tá? Ele está lá em Abacuque 2,4, assim que passar o slide eu vou mostrar para vocês. É isso, gente, não passou, mas é Abacuque, confia, é Abacuque 2,4. Ele fala para a gente, o justo viverá pela fé. E a condição para você viver pela fé é que você seja justo. Então, muitas vezes, a gente não consegue viver de fato pela fé porque a gente não tem revelação que a gente é justo. Porque você viver pela fé requer que você cresça na revelação de quem você é. Para você viver pela fé, você precisa crescer na revelação da tua identidade, de quem você é. E você é justo, e só o justo vive pela fé, né? Hoje, para eu poder passar fazer uma petição em favor de alguém,
eu preciso fazer um curso de direito, eu preciso passar na OAB, e aí sim eu estou apta para fazer uma petição. Se eu for médica, para eu poder passar um laudo, uma prescrição, seja lá o que for, eu tenho que fazer medicina, eu tenho que fazer especialização, e aí eu estou apta para dar um laudo. A fé é a mesma coisa. Eu preciso crescer na revelação de que eu sou justo, porque só o justo vive pela fé. É uma qualificação. Então, o médico está qualificado para poder dar um... vai passar para mim? Não vai. O médico está qualificado para poder dar o atestado. O advogado está qualificado para dar uma petição. O justo está qualificado para viver pela fé. Então, a gente precisa crescer na revelação de quem é esse justo. O que é ser justo? Porque na maioria das vezes que a gente não consegue viver pela fé, é porque a gente perdeu a consciência de quem a gente é. Não é que a gente deixou de ser, porque a gente de fato nunca deixa de ser. Obrigada, Marcelão. Vou dar uma água, a gente começa a grudar minha gengiva na boca aqui, ó. E eu vou 1 hora sem beber água. Aí começa a grudar. Não é que a gente deixa de ser justo e por isso não consegue mais viver pela fé. Porque o que a gente é. E a gente não deixa de ser diante de Deus o que Ele nos tornou. Mas a gente vai perdendo a consciência de quem a gente é. E é justamente isso que Satanás quer fazer. Satanás ele não pode fazer com que você não seja quem você é. Mas ele vai fazer de tudo para que você se esqueça de quem você é. Porque você se esquecendo de quem você é, você já não vive mais pela fé. Você já não vive mais a vida abundante que Deus tem para você aqui nessa terra. E aí eu coloquei ali... Por isso o segredo de você viver pela fé está no conhecimento de você ser justiça. É essa revelação que te traz ousadia para você exercer a sua fé e desfrutar a tua herança. E pela primeira vez essa frase foi dita em Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Qual é o contexto? Quem disse? Quem disse essa frase pela primeira vez foi o próprio Deus. Deus disse essa frase para Abacuque. O justo viverá pela fé. E qual era o contexto? O povo estava desviado. O povo estava idolatrando outros deuses e tudo mais. E aí Abacuque pergunta para Deus, começa a conversar com Deus. E Deus fala que ele vai exercer um juízo sobre esse povo. E ele vai mandar o povo da Babilônia para poder exercer um juízo sobre o próprio povo dele. E Abacuque fica revoltado. Abacuque chega assim: Deus, você não está sabendo lidar com os assuntos celestiais. O senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Então ele, na alma dele orgulhosa, ele diz assim para Deus: entendo, Deus, bacana, o senhor criou céu, criou terra, criou mar, foi muito bacana, lindo, gostei, mas isso aí o senhor não está certo não. Isso aí não concordo, Deus. É legal, em certo ponto, a posição de Abacuque, porque ele é sincero, e Deus só transforma pessoas sinceras. Não dá para a gente chegar diante de Deus com uma máscara. Às vezes eu falo: Deus, eu não estou concordando com esse teu caminho. Isso aí está certo? É isso mesmo? É isso aí, Deus? E quantas vezes a gente não é como Abacuque, chega para Deus e fala: Deus, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Isso aí que você está fazendo, não concordo, não acho legal, acho que o senhor está errando. Se eu puder te dar um conselho, não faça, volte e faça outra coisa. Não sei, Deus, mas isso aí que você está escolhendo não está legal. E a gente tenta, de certa forma, convencer Deus que os nossos planos são melhores que os dele. Só que o interessante sobre Abacuque é que ele continua conversando com Deus. O que isso quer dizer? Ele continua exposto a Deus. Ele continua falando com Deus. E quanto mais exposto a Deus a gente está, mais a gente vai sendo transformado. Mais a gente vai sendo transformado. E Abacuque, ele começa o texto totalmente revoltado e orgulhoso, dizendo: Deus, você está fazendo tudo errado. E termina o texto dizendo: ok, eu aceito a tua vontade. É isso, Deus, estamos juntos. O que aconteceu entre o começo e o final? O tempo que ele ficou exposto a Deus. O que acontece é que a gente não fica tempo exposto a Deus para ser verdadeiramente transformado. Será que a gente tem coragem de fazer uma oração assim: Deus, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Eu estou abrindo mão do que eu penso, tá, Senhor? Porque eu realmente acho que é melhor. Mas se você diz que a tua vontade é aquela que é boa, perfeita e agradável, eu creio nisso. E eu prefiro viver a tua e não a minha. E eu passei talvez a minha vida inteira ouvindo conceitos, ouvindo verdades que eu achei que eram verdades, que para mim são muito maravilhosas. Eu creio nessas verdades. Mas eu estou disposto a fazer isso aqui para me transformar, para você me transformar. Será que a gente está disposto a abrir mão desses lugares que são tão gostosos, são tão confortáveis, são tão cômodos na nossa vida, para ficar exposto ao processo do que Deus vai fazer? E
E quanto mais Abacuque ele fica exposto, mais ele vai sendo transformado. Gente, é inevitável. É inevitável. A gente tem que entender que isso aqui que a gente faz no domingo não é um checklist numa lista. Fui na igreja, domingão postei, ser igreja, vim, bati meu leque, minha meta, tô espiritual, já fui na igreja essa semana, é isso, vida que segue. Porque muitas vezes a gente encara isso aqui como um check numa lista que a gente tem que dar, uma obrigação que a gente tem que fazer espiritual. E na verdade isso aqui, minha gente, é o lugar onde você está sendo exposto a Deus para você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Eu não tenho por que deixar o meu filho em casa de 40 dias e vir aqui. A gente não tem por que sair de casa se não for para estar aqui, para a gente ser transformado, exposto à palavra de uma maneira que a gente saia, caramba, eu estou mais parecida com Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu abri mão daquela minha verdade e hoje eu consigo viver uma outra verdade que me libertou. E hoje eu consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu entendi que o justo vive pela fé. É nesse contexto que Deus fala, olha só, o juízo vai vir, o negócio vai ficar complicado, mas o meu justo viverá pela fé. Não pelo que ele vê, não pelo que ele está, o que a circunstância vai ficar difícil, mas o meu justo, Abacuque, você vai ver que o meu justo vai viver pela fé. E aí a gente começa a entender quem é esse justo, o que é esse justo no original. O original ele vem dizer pra gente que o justo é o inocente, o irrepreensível, aquele sem culpa, apenas Cristo, aceito por Deus, viverá pela fé. Esse é o justo, o inocente, o irrepreensível, o sem culpa, apenas Cristo. Ou seja, naturalmente, ninguém aqui, porque ninguém aqui é sem culpa, é irrepreensível. Ninguém aqui é Cristo, apenas Cristo. Só que a gente começa a entender, e a gente sempre faz um pocket rápido sobre isso, porque a fé ela vem pelo ouvir, e quanto mais a gente fala sobre isso, mais isso vai ficar enraizado no teu coração. O que aconteceu naquela cruz? O que foi essa substituição que Jesus fez no meu e no teu lugar? Adão peca, entra a natureza pecaminosa, todo mundo a partir dali é pecador por natureza, não por atitudes, mas por conta de uma herança de Adão. E o salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar esse salário. Quem vai pagar? Alguém que não precisa pagar esse pecado. O justo, o inocente, o irrepreensível, o sem culpa. Ele vem e ele fala, eu que sou tudo isso, vou pagar com a morte, não precisando pagar com a morte. Para que quando você creia em mim, você que não é nada disso, se torne tudo isso em mim. Isso é a grandiosidade do Evangelho. Isso é o plano de redenção, o plano de salvação que tornou possível a gente estar aqui hoje sendo transformado à imagem e à semelhança de Jesus. Então a gente se torna justo na medida que a gente crê. Eu criei, me tornei justiça de Deus. Como que funciona isso? É uma coisa que vai aos pouquinhos? Eu vou me tornando justiça? Não. Imediatamente, é uma coisa que você aceitou Jesus, imediatamente você se torna justo. Mas Bruna, não fiz nada, não mudei, eu estou aqui ainda com os meus mesmos pensamentos, eu estou aqui com as minhas mesmas atitudes erradas. Não depende de você, depende do que Cristo fez. A salvação e a justificação, ela vem pela fé em Cristo, e no momento que você creu, você se tornou justiça de Deus, ponto. É um evento imediato naquele dia. Você provavelmente vai crescer na revelação de ser justiça de Deus, e naturalmente você vai se tornar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus na medida da sua caminhada. Mas você não é mais justiça ou menos justiça, você é justiça tanto quanto no dia que você aceitou Jesus. Você é justo, você é santo, você é separado por Deus. E aí você começa a entender que você é justiça de Deus. Como? 2 Coríntios 21, eu expliquei para vocês o que aconteceu aqui na cruz do Calvário. E o versículo é o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele não sabia o que era. Ele se fez a própria natureza para que agora nele, em Cristo, eu me tornasse justiça de Deus. Então quando Deus ele olha para mim e para você, existe uma grandiosidade que ele não vê a Bruna. Ele vê o próprio Cristo. Olha o que diz. Isso aqui até, antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre essa questão de Jeremias, que é o seguinte. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. É o que diz Paulo em 2 Coríntios. Nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ser feito. Eu não sou feita sozinha. Eu não me torno. Não é algo que eu faço. Eu sou feita por alguém. Não tem dedo nenhum meu. Nada para eu me tornar justiça não contribui em absolutamente nada. Eu me tornei. Eu fui feita justiça. É como se tivesse um pedaço de barro, um pouco de barro, um pouco de água e um lugar para fazer uma escultura. Mas sem o escultor,
é barro, água e um lugar para fazer uma escultura. E sempre vai ser barro, água e um lugar para fazer uma escultura. Mas, quando o escultor chega, ele pega o barro, ele pega a água, ele coloca ali naquele lugar e ele começa a fazer um vaso. E ele decide, quando ele termina aquele vaso, ele decide, esse vaso aqui vai ser um vaso de flor. E ele faz um outro jarro, e esse jarro aqui vai ser um jarro de água para matar a sede. Esse outro aqui que eu fiz vai ser para guardar vinho. Esse outro vai... Então, o escultor é que decide o que o barro vai ser. O barro sempre vai ser barro sem o escultor, e a gente sempre vai ser barro sem Cristo. Mas quando a gente aceita Jesus, naquele dia que você levantou tua mão e você disse, eu quero, você foi feito justiça de Deus. Deus, ele pegou o barro, que era você, e ele falou, agora vem aqui, que você vai se tornar aquilo que você nasceu para ser. Agora você vai se tornar quem você já é, porque você é justiça. E agora na minha mão eu vou te moldar, a ponto de você começar a transbordar atos de justiça, a transbordar ações compatíveis com quem você é. O problema é que a religiosidade, ela quer mudar as tuas ações. Jesus, ele quer mudar quem você é. Naturalmente as tuas ações vão mudar. Eu não preciso mudar as tuas ações. Eu não preciso ficar aqui falando o que é errado, o que é certo. Tome cuidado. Se você entender quem você é, você está na mão do oleiro, você está sendo exposto a Deus suficientemente para esse barro virar um vaso. E Deus falar, esse vaso aqui é para flor, esse vaso aqui é para isso. E você vai começar a viver o propósito que Deus te criou para ser. Gente, quando você encontra Jesus, quando você vai sendo exposto a Deus, e vocês estão sendo expostos a Deus. O que é ser exposto a Deus? Eu escuto uma pregação, eu venho domingo na igreja, eu estou escutando um louvor, eu tiro minhas dúvidas com uma pessoa que entende, e eu estou sendo exposto, e eu estou crescendo. Eu estou aonde? Eu estou na mão do oleiro. Quanto tempo a gente está disposto a ficar na mão do oleiro? Quanto tempo você está disposto a ficar na mão do oleiro? Olha o que diz Jeremias 18:3. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, a gente é feito justiça, não depende do teu ato, não depende da sua ação. Você é feito justiça pelas mãos do oleiro, pelas mãos de Deus. Na medida que você está sendo exposto à palavra dele, assim como Abacuque, exposto a Deus, ele abriu o coração, ele falou, não concordo, não acho que é verdade. Você está exposto? Você está disposto a ficar aqui na mão do oleiro? Então calma, é um processo agora, para você começar a manifestar o Cristo que há dentro de você. Olha o que diz 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo a gente tenha confiança. Por quê? Qual ele é, nós somos. Gente, essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que assim como Jesus é, você é. Você é Jesus. Gente, se eu falasse para vocês assim, gente, hoje Jesus vai estar aqui. Jesus vem, gente, Jesus vem hoje. Meu Deus, você ia falar, Jesus vai, chama todo mundo, chama a família, chama isso aqui. Jesus vem hoje. Jesus vem hoje, sabe por quê? Porque você veio hoje. Você é Cristo. Você tem que começar a entender a grandiosidade do que significa isso aqui, para você começar a se tornar quem você já é. Caramba, eu sou como Cristo é. E você vai levantar e dizer, é Jesus levantando hoje. É Jesus levantando hoje. Eu estou nesse lugar aqui e é Cristo aqui. E você começa a viver de propósito. Eu estou vivendo de propósito. Eu não estou simplesmente indo numa consulta médica, mas é Cristo indo numa consulta médica. E aí eu vou ter essa mentalidade e vou começar a entender que tudo onde eu vou é minha igreja. É Cristo aqui. Cara, isso aqui é um dia de milagre. Eu posso estar numa... Esses dias eu estava grávida ainda. Aí eu fui conhecer o hospital, a maternidade. E aí eu senti no meu coração, você tem que orar por essa mulher. Eu falei, ai caramba... Porque às vezes dá uma vergonhinha você chegar e falar, posso orar por você? A pessoa pode falar não. E daí? Se falar não, você diminuiu o teu ego, né? Uma coisa você trabalhou. Não, tá bom, desculpa. Então, aí Deus falou, você tem que orar por ela. Eu falei, tá bom. Será que é? Aí a gente duvida, você fala, será que é Deus mesmo? Será que é coisa da minha cabeça isso aí, gente? Não é coisa de Deus, não. Aí eu falei assim, tá, se ela levantar e sentar, é você, Senhor. Aí eu vou. Aí ela levantou e sentou. Eu falei, caramba, ela levantou e sentou. Tá bom, eu vou. E aí eu fui, orei por ela, e ela tava, e a filha dela, dentro da barriga dela, ela falou, olha, eu orei pela cura do bebê, ela falou, olha, a minha filha tem um problema, e ela tem um problema no coração, ela é especial, ela é cardiopata, e eu falei, isso é o que o mundo diz, vamos declarar o reino de Deus hoje aqui? E aí eu orei com ela, foi um momento muito maravilhoso, porque a gente tem que entender
que é Jesus na sala de espera do médico. Você entende a potência que existe dentro de você, para você pegar esse reino de Deus e você trazer aqui para a terra? Olha o que diz Gálatas 2:20. 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Caramba, Cristo vive em mim, não sou mais eu. Deus, o que existe de mim em mim que dá para tirar? Porque eu não quero. Eu quero tudo de você em mim. Eu quero tudo de você em mim. E é difícil, gente, é difícil a gente fazer esse tipo de oração. Eu passei anos da minha vida, eu me converti com 14 anos e eu passei anos num evangelho muito raso, vendo Deus como um grande julgador, e decidi não mais seguir a igreja. E eu amava Deus, mas eu dizia, é difícil a vida com Deus. Até que eu conheci uma igreja, que vocês conheceram aqui, o pastor Fragale, e quando eu escutei a primeira vez aquele evangelho, era como se eu tivesse voltado para casa, e eu disse, é isso, é aquele Espírito Santo dentro de você queimando e falando, é isso, esse é o teu lugar. E aí eu casei com o Rafa, só que eu estava na mão do oleiro, mas estava assim, meio na mão do oleiro, não estava querendo estar tanto na mão do oleiro. E aí uma vez eu falei com o Rafa, eu falei assim para ele, cara, porque assim, eu fiz teatro, eu fiz direito, e eu amava ser atriz. Eu fiz teatro, eu fui pro Rio para tentar minha carreira de atriz. Fiz teatro no Rio, fiz stand-up comedy, gente. Já fiz peça para muita gente, já fiz peça para 5 pessoas. Eu amava o teatro, não importava. Tinha uma pessoa na plateia, eu ia feliz do mesmo jeito. E aí, enfim, conheci o Rafa no Rio de Janeiro e tal, e ele sabia que eu era atriz. Eu fiz novela quando a gente estava noivo. E a gente estava bem no comecinho de casado e eu tinha recusado um papel porque ia ter que ficar pelada. E eu falei, eu não vou ficar pelada, então não quero. Né? E aí no começo, só que isso me deixou triste, porque eu queria continuar com o teatro. E aí eu falei para ele assim, vou te falar uma coisa, chorando, eu não vivo sem teatro, eu não vivo sem o teatro, eu nasci para isso. Aí ele olhou bem no meu olho e falou assim, cara, você não vive sem Jesus. Eu falei, nossa, caramba. E ele aqui, ó, levantou e saiu, tipo, falei a frase e saí. E aqui me deixou aqui, ó. Levantou e foi. Eu falei, exato, que graça. Daí aquela palavra, ela me atravessou de um jeito, sabe? Separou corpo, alma e espírito, que eu falei, gente, eu não vivo sem Jesus. E eu lembro que o Rafa sempre teve isso de falar. Ele gostava de falar na igreja, ele falava de dízimo e oferta. Ele sempre quis ser pastor, ele sempre foi pastor. Muito antes de ser pastor, a gente já é pastor. Porque pastor é aquele que cuida, não é o homem que diz, ó, você é pastor. Gente, isso aí é Deus que fala. A gente reconhece na vida das pessoas, cara, você tem o dom para isso. Você tem o dom de profeta. Ninguém reconhece você. Agora vamos fazer aqui, vamos ungir um profeta, vamos ungir. Isso aí é uma coisa que a gente criou para poder simbolizar algo que já existe no mundo espiritual. Já se é pastor, muito antes de alguém falar, você é pastor, você já cuida de pessoas muito antes de alguém falar alguma coisa. E esse é o meu marido nasceu para isso. Eu achava que não. Ele falava assim, eu quero ser pastor. Eu falava, Deus me livre ser mulher de pastor. Não faz comigo não. Agora a gente já está casado. Tu vem me dizer isso agora. Eu não quero. Eu não quero ser mulher de pastor. Deus me livre. Não era que eu tinha pavor de ser pastora. É de ser mulher de pastor. E aí, pastora. Eu falei, o quê? Não. Eu imaginava pastora, aquela coisa cabeluda, com sovaco, sabe, peludo. Com aquela Bíblia aqui. Que você tira que já tem um CC que veio. Você fala, inclusive eu tenho uma técnica maravilhosa para saber se a gente está com CC. Eu vou contar. Você bota a mão, tô aqui em público, tá vindo um cheiro. Você fala, sou eu ou não sou? Você quer saber, não dá para fazer isso aqui, é feio, né? Você faz isso aqui, ó. Você deixa 10 segundos e coça o nariz. Você sentiu que você tá com CC? Você sai. Entendeu? Tenta, aqui, ó, 10 segundos, cheirou. CC, ou você sabe, não sou eu. Não sei porque eu falei isso, enfim. Mas é uma dica para vocês. E aí eu pensava, eu tinha essa imagem de pastora. Eu falei, meu Deus, imagina chegando, oi, pastora Bruna. Aí chega aí, oi, paz do Senhor. Não, pelo amor de Deus. Não é para mim essa vida. Mas eu continuei exposta a Deus. Eu continuei ouvindo aquela palavra e me alimentando daquela palavra. E aquela palavra foi mudando a minha vida de uma maneira que foi mudando as minhas atitudes. E quando eu vi, eu estava com um grupo de mulheres, cuidando do grupo de mulheres, falando para um grupo de mulheres e amando falar para um grupo de mulheres. De repente, a gente tinha um grupo menor na nossa casa, com algumas pessoas, isso lá no Rio. Sermos, né, que lá a gente chama de IGC.
um GC na nossa casa. E eu planejava aquele dia, eu estudava, eu amava falar. E aquilo foi o barro na mão do oleiro, a ponto de mudar a minha mente de uma maneira louca, de eu entender que eu vivo sem tudo, mesmo sem Jesus. E vivendo com Jesus, Ele estava me moldando para me tornar quem eu já era. Então, Jesus, Ele via uma menina indo para o teatro e fazendo uma peça de teatro para uma pessoa, mas Ele via a pastora. Porque Jesus, Ele enxerga a gente como se a gente já estivesse no final, ainda no começo. E Ele trata a gente como se a gente já estivesse no final, ainda no começo. Então eu vi assim, Jesus cuidando de mim, Jesus, sabe, mesmo dentro do teatro, que é um meio muito complicado, e a minha mente mudou muito durante um tempo, mas Deus, Ele não via aquela Bruna do teatro que fazia peça, Ele via a pastora cuidando de pessoas. Ele falou: eu vou usar isso que você tem para mudar a vida de pessoas, eu vou usar isso que você tem para a eternidade. Então Deus, Ele está te vendo como a obra perfeita dele. Ele não está te vendo como algo inacabado, embora você ainda esteja inacabado. Ele está te vendo como o vaso perfeito que Ele criou para que você seja. E Ele te trata como esse vaso, embora você ainda não seja. Mas o fato dele te tratar como esse vaso faz com que você se torne esse vaso cada dia mais. Então, por isso que a gente precisa crescer na revelação de quem a gente é. E aí eu fui crescendo na revelação de quem eu sou. Eu sou justiça de Deus. E aí você começa a ver uma pessoa que conheceu Jesus através daquilo que você falou, e você fala: isso é vida. Isso é verdadeira vida, porque não sou eu mais quem vivo, mas é você que vive em mim. E aí eu fiz essa oração, eu falei: Jesus, o que você quer de mim? Eu não quero isso, gente, isso aqui é um sopro. E a gente está aqui para fazer valer o reino de Deus, sabe? E aí eu coloquei essa frase ali, ó: a gente não pode ser roubado na nossa identidade, você não pode ser roubado em quem você é, mas você é roubado na consciência de quem você é. Porque se Ele te rouba na consciência de quem você é, Ele rouba a tua vida. Você esquece quem você é. E porque você não se lembra mais que você é justiça de Deus, você já não vive mais pela fé, porque a tua fé está ligada com a tua identidade. E quantas vezes a gente não consegue crer, porque a gente está cheio de culpa, de condenação, erro do passado, você se sente insuficiente, porque você está olhando para você, mas você tem que olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus, você fala: não é sobre mim, é sobre você. Você me tornou justo, Pai. Então, porque você me tornou justo, eu vivo pela fé. Não porque eu sou maravilhosa e agora eu estou podendo exercer minha fé, nem porque eu estou no fundo do poço, mas porque eu sei que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E porque é Cristo que está aqui, eu vivo pela fé. Eu começo a viver não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Por isso, proponha-se a manifestar o Cristo que já existe dentro de você. Gente, acorda de manhã e fala: hoje é um dia para eu manifestar o Jesus que mora aqui dentro. Hoje eu vou manifestar esse Jesus, hein? Hoje eu vou para esse café da manhã. E você não vai para um café da manhã com o teu marido e com teus filhos. Você vai intencionalmente pensando: é Jesus. E vai acontecer tudo para que você não manifeste Jesus nesse dia. Vai cair o copo, você vai olhar feio, vai não sei o quê. Mas você tem que se propor a manifestar Jesus nesse dia. Eu vou propor. Hoje o negócio vai ser diferente aqui em casa. E aí, olha que interessante. Como é que eu posso viver pela fé? Então a gente entendeu quem é o justo, que você é justo e como você se torna justo. Mas o que é o viver? Eu vou viver pela fé. O que é esse negócio de viver? Eu estou tomando água pela fé. Estou crendo. Como é que vive? Como é que vive pela fé na prática? O justo viverá. O que é viverá? Viverá no original significa respirará. Terá vida verdadeira, um modo de viver, ser eficiente pela fé. O justo respirará, terá vida verdadeira. O que é isso na prática, na minha opinião? Acordei. Porque a gente precisa trazer isso para a vida real. Como é que é viver pela fé? O que é isso, gente? Viver pela fé, sabe? E eu tenho vivido isso da seguinte maneira: acordo e já falo, porque quando você ora, você está dizendo para o mundo espiritual: eu creio que Deus está aqui, então eu estou vivendo pela fé quando eu oro. Então a primeira coisa que eu faço é: Jesus, eu não quero nem levantar dessa cama se você não for comigo. Estamos juntos aqui, hein, Pai? Você vai comigo aqui viver esse dia. E quando você faz essa oração, daí você vai lá, entra no teu carro, errou o caminho. Em vez de você falar: errei o caminho, vai, calcula a rota, 10 minutos a mais, eu não acredito, vou chegar atrasado. Você vai falar: obrigada, Jesus, porque eu orei.
Você está comandando meu dia, então eu estou vivendo pela fé e eu estou te agradecendo esse erro de rota, porque um erro de rota para mim é uma rota certa para você. Então, obrigada, porque eu não sei do que você está me livrando, eu não sei se você quer que eu encontre alguém no meio do caminho, mas eu já sou grata, porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E se eu te chamei para o meu dia, você está comandando o meu dia, Senhor. Então, eu te agradeço por essa rota que deu errado. E aí você começa... Gente, vocês têm que ativar a consciência. Não é uma coisa que você faz no natural. Porque no natural você não faz isso. Só que você tem que entender que você não é um ser natural. Você é um ser espiritual. E você precisa se lembrar, eu sou espiritual. Como um ser espiritual, eu vou viver espiritualmente. Eu vou ativar isso aqui. Você precisa ativar, você precisa ser intencional. Você precisa viver de propósito, ser proposital naquilo que você está fazendo. E esses dias eu me achei muito espiritual. Muito. Vou contar, vou expor um pouco meu marido, né? Como sempre. A gente estava no almoço de família, eu, ele, minha sogra, meu sogro, minha cunhada e meu cunhado. E o meu marido, quem conhece um tempinho sabe que tem um toque de limpeza que a gente vem trabalhando há 10 anos. Tá difícil, mas assim, tá melhor. Tá melhor, senhor. O barro precisa ser um pouquinho mais, mas tudo bem, senhor. E aí, o meu marido, ele tem toque de limpeza, eu botei uma toalha branca na mesa, fui pegar uma batata. Só que eu deixei o prato aqui, eu sempre faço isso, eu não sou aquela que bota o prato, não. Eu deixei o prato aqui, eu sou tranquila. Peguei a batata, fui botar, a batata caiu na toalha branca. Meu Deus, ele olhou. Meu Deus, por que não põe o prato perto? Meu Deus, eu só tinha que pôr o prato perto, agora sujou a toalha. Por que fazer isso? Nesse tom, nessa cara aqui, eu tô sendo legal. Por que botar a batata? A batata caiu no chão, pega a batata sujou, pega um pano, pega um papel toalha. E aí a vontade é você fazer o quê? Não como mais. Gente, olha, que vergonha na frente dos teus pais fazendo isso. Só que aí, naquele dia, eu tinha me proposto a manifestar o Cristo que estava em mim. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, calma. Eu falei, vai ter que falar mais, mas calma só não vai dar. E aí eu senti aqui, calma, que ainda hoje, não disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Falei, tá bom, eu creio. Ele deixa que eu vou fazer. Nada precisará ser feito por você. Peguei a minha batata humilde, sentei sem falar nada. Aqui, ó. Aquele climão de 10 segundos. Aí minha sogra falou alguma coisa para quebrar o clima. Sei que, aleluia por isso, né? Beijo, sogra. Ele foi pegar a batata dele. Aí o Espírito Santo falou, eu disse que se creres veria a glória de Deus. Ele está aqui na mão do homem. Aí ele olhou para mim. Aí, só que eu não vi a batata caindo. E eu olhei pra ele estava se cagando de rir. Eu falei, o que foi? E ele com a boca cheia, ele pegou a batata e enfiou na boca pra eu não ver. Daí ele começou a rir, eu falei, o pai dele rindo. Eu falei, que teu pai tá rindo? O que tá acontecendo que eu não vi a piada? O pai dele também rindo de tudo, não sabia por que tava rindo. Perguntei, mas agora vi que você tá rindo. Ele, eu não sei, não sabia. Daí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, fui pegar a batata, caiu também. Daí eu falei, agora é o meu momento. Eu falei, gente, família abençoada, estamos aqui no almoço. Faz mais isso não, muito chato você ter feito isso na frente das pessoas, você viu que ficou um clima chato. Isso é só uma toalha, a gente tira e bota para lavar. Tá, não faz mais isso não. Aí ele falou o quê? Perdão, meu amor, na frente de todo mundo. Eu falei, é isso, Deus, é isso. Você se sente... Eu me senti vencedora, sabe? Gente, eu não precisei envolver nada, eu não precisei fazer nada. Senhor, gente, é maravilhoso. Não foi, Jack. Não foi. Vai, Jack. Não, vamos querer... Jack, pelo amor de Deus. Não. E aí, a gente tem que se propor, intencionalmente, a manifestar o Cristo que há dentro da gente. A gente tem que se propor a estar na mão do oleiro, a viver pela fé. Eu quero viver. É tudo. É bobeira, gente. Às vezes, porque a bobeira te fortalece para um dia grande, entendeu? É bobeirinha. Essa semana eu tava, Deus, tira a chupeta do Pedro ou não tira? Mas bobeira, eu falo, eu não sei. Por que eu não quero? Porque a gente tem que entender um princípio que eu amo. Eu amo isso aqui. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Gente, o que você está fazendo sem Jesus é nada. Você precisa entender, sem Jesus você não pode fazer nada. E eu estava no meu esforço, tira a chupeta, esse menino dormia, cuspia a chupeta, acordava no meio da tarde. Eu estava com problema no sono diurno dele. Eu falei, tira a chupeta, não tira a chupeta, aí eu pesquisava. ChatGPT, tira a chupeta ou não tira a chupeta? Curso de sono, tira a chupeta ou não tira a chupeta? Eu falei, gente, eu esqueci de botar Jesus nisso. Eu falei, Jesus, perdão.
Tira a chupeta ou não tira a chupeta? Me ajuda, que eu tô sem entender. Move aqui para eu entender o que você quer que eu faça. E me dá força para fazer o que você quer que eu faça. Gente, ele começou a aceitar a chupeta. Parar de acordar porque a chupeta caía. Porque a gente tem que se lembrar, ser intencional em trazer Jesus para tudo que a gente faz. Jesus, o que você quer? Como que você quer? Me dá entendimento, me dá revelação de como que você quer. Me fala, Jesus. E ele fala. E eu vou contar uma história para vocês de uma amiga minha. E é muito interessante uma pessoa que está vivendo pela fé e está exposto o barro na mão do olheiro. Ela estava fazendo fertilização e aí o primeiro protocolo dela deu certo. Ela engravidou, só que ela acabou perdendo por um problema de saúde. Fez de novo. O segundo protocolo dela deu errado. Nenhum embrião viável. Aí ela chegou para o médico e falou assim para o médico: doutor, o negócio é o seguinte, eu quero o primeiro protocolo. Né? E ela vem de longe para poder fazer. Então, assim, ela não pode fazer todo mês. Ela demora para fazer. Doutor, eu quero o primeiro protocolo, E ela está num processo de estar exposta a Deus, de estar exposta a Jesus, está buscando. E ela está realmente o barro na mão do oleiro. E aí ela, não, mas eu quero o primeiro protocolo, porque o primeiro protocolo deu certo. O médico falou, tá bom. E aí, como ela já tinha feito outras vezes com ele, ela desmarcou a consulta pré-procedimento. Que ela falou, esse homem vai falar tudo que eu já sei, eu não vou de novo lá. Desmarcou a consulta. Foi no dia de fazer o procedimento. Chegou no dia de fazer o procedimento, o médico falou o quê? Tá aqui os remédios. Ela falou, isso aqui é remédio do segundo protocolo. Eu quero do primeiro, o primeiro que deu certo. Aí o médico falou, ixi, mas eu não tenho. Você tinha que ter vindo na consulta, que você desmarcou, e ter me avisado, porque eu esqueci. Agora só tem esse remédio. E você tem que começar no dia que você menstrua. Ou um dia depois. Você não pode começar 5 dias depois, vou esperar chegar o remédio. Não, é aquele dia ou nunca. E aí ela falou assim, não, eu quero o primeiro protocolo, E ele falou, calma. Aí ela falou assim, então tá. Ela olhou para o médico e falou, vou pedir para o Espírito Santo o que ele quer que eu faça. Aí o médico olhou para ela e falou, cara, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim, aí ele olhou para ela e ainda falou assim, olha, espero que o Espírito Santo responda rápido. Ela olhou para ele e falou, cara, você devia tentar. É muito bom. Você devia tentar isso aí. E daí ela sai com os remédios e fala para Deus assim, Deus, você sabe como eu sou. Eu não vou tomar, a não ser que você esteja muito direto comigo. E aí ela recebe uma mensagem de uma pessoa lá dos Estados Unidos com um texto dizendo, não olhe para trás. E aí ela falou assim, ela está num processo de oração, de entender o papel da mulher e o papel do homem, e ela disse assim, eu quero perguntar para o meu marido, e o que o meu marido disser eu vou fazer. E ela recebe uma mensagem dizendo, não olhe para trás, e o marido dela diz, faz esse protocolo. E aí, conversando com ela, ela entendeu que a fé dela, num primeiro momento, estava no protocolo. Ela estava crendo no protocolo, é o protocolo que vai dar certo. Mas quando você se expõe a Jesus, você entende que a tua fé não pode estar no protocolo, a tua fé está em Cristo e Ele vai usar qualquer protocolo para fazer o que Ele quiser. E ela estava exposta suficientemente a ponto de dizer, Espírito Santo, o que quer que eu faça? E entender a voz de Deus e agir conforme a voz de Deus. Aí ela já baixou a blusa, aplicou a injeção e falou, é isso. Porque a gente tem que estar exposto suficiente a ponto de entender o que é viver pela fé. Pai, eu não quero, é igual a Abacuque, eu quero o primeiro protocolo, eu não quero o segundo, eu quero isso aqui. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Fala comigo, porque se você não falar, eu vou fazer. E aí ela foi, isso é viver pela fé, gente. Você tem que se expor, se arrebentar para Deus e falar. Lembrar de trazer Jesus para o teu dia a dia. E aí eu queria lembrar, essa história de Ananias, essa história de Abacuque, quando Deus fala para Abacuque, o justo viverá pela fé, porque os babilônios vão vir e vão exercer juízo sobre Israel. Essa história, ela acontece. 20, 30 anos depois, os babilônios vêm, pegam o povo, pegam todo mundo e aprisionam o pessoal. Dentre eles estão Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa Deus é graça, Deus é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor é a minha ajuda. E eles são levados cativos, eles são levados prisioneiros e o rei muda o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque significa comando de Acu. Acu era um deus que eles tinham e Nebo também. Mesaque, quem é como Acu, e Abidnego, servo de Nebo. Ou seja, o que o mundo faz? O que Satanás faz? Ele apaga a tua identidade. Ele faz você esquecer que você é justiça, ele faz você esquecer da tua potência, que você é o próprio Cristo dessa terra, que assim como Ele é, você é, e Ele vai te dando novos nomes, nova identidade, sabe?
E aí você começa a se esquecer de quem você é, mas você não deixa de ser quem você é perante Deus. E você precisa ser lembrado de quem você é. Ananias, Misael e Azarias, eles não se esqueceram da identidade deles, embora tivessem trocado o nome deles, eles estavam firmes. Não, peraí, eu sei quem eu sou. E por saber quem eles eram, eles não se dobraram diante das estátuas de ouro. E qual que era a penalidade? Vamos jogar na fornalha. Olha o que eles falam. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Isso aí é dito por Ananias, Misael e Azarias quando falam assim para eles: vocês vão para a fornalha. Olha só, nosso Deus, a quem a gente serve, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar da fornalha de fogo, ó rei, fica sabendo que a gente não vai servir os teus deuses. Eu não abro mão de quem eu sou. Eu não abro mão de quem eu sou. Jovem, não abra mão de quem você é. Sabe onde você está? Não interessa, eu não vou fazer isso porque isso não condiz com quem eu sou. Isso não condiz com quem eu sou. E você naturalmente vai entendendo quem você é e vai se tornando quem você é. E eles falaram: ó, Deus vai me livrar. Se Deus não me livrar, tá bom também. Tá bom também, sabe por quê? Porque eu vou estar com Ele. A gente tem que parar de ver a morte como uma coisa... gente, a morte é o começo da tua vida eterna. Sabe? É o começo da tua eternidade. A gente acha que nós somos seres terrenos. Não, nós não somos. Nós somos espíritos que temos uma alma e a gente possui um corpo. Isso aqui é matéria. Você é um espírito. Você é um ser espiritual. Você não é um ser carnal que de repente vem na igreja e tem uma experiência espiritual. Eu tenho uma experiência espiritual. Eu escutei a voz de Deus e eu tive uma experiência espiritual. Você não tem experiência espiritual. Você é um espírito o tempo todo. Você tem uma experiência terrena. Você está aqui por um tempo. Isso aqui, gente, isso aqui é um sopro, é um nada perto da eternidade. Então, o que eles... Paulo não falou assim: gente, se eu viver, o meu viver é Cristo. É bom para que eu viva, porque vocês vão conhecer Jesus. Mas se eu morrer é lucro. Estou feliz em morrer, eu vou para Deus. Eu vou ficar com Jesus. Porque ele entendia que ele era um ser espiritual. Então, nós somos seres espirituais, aqui ó, com uma experiência terrena. Porque o nosso era uma vez começa lá de verdade, sabe? A nossa eternidade começa lá. E aí eles falaram: tá bom, se Deus pode me livrar. Se Ele quiser, se for o plano dele, vai me livrar. Se não, também está tudo certo. Porque eles sabiam quem eles eram. Eles são exemplo de justo que viveram pela fé. Aquilo que Deus falou para Abacuque: o meu justo vai viver pela fé quando isso acontecer. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Daniel, jogado na cova dos leões. Olha o que diz Hebreus, que é esse capítulo é aquele rol dos heróis da fama. Eles não são citados diretamente, mas são citados indiretamente. Olha só, pela fé eles venceram e praticaram a justiça. Eles fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca de leão? De Daniel. Eles apagaram a força do fogo. Quem que apagou a força de fogo? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, porque eles sabiam quem eles eram. E quando você sabe quem você é, você consegue de fato viver pela fé. E eles viveram pela fé. E aí a gente entra, eu não vou falar tudo sobre o que eu tenho hoje para falar para vocês sobre essa história, porque essa pregação começa com: era uma vez Onésimo, mas poderia ser você. E provavelmente eu falhei o domingo que vem ou no domingo à noite. Mas a gente vai começar a entender essa carta de Filemão, que é muito legal. E olha que interessante. Nessa época, mais de 1/3 da população romana era escravo. Quem eram os escravos? Aquelas pessoas que eram tratadas como lixo, escória, objeto. Estou vendendo uma garrafa, estou vendendo um escravo. O escravo não tinha direito, o escravo não tinha futuro. Não tinha. Escravo era nada, escravo era ninguém. E aí... dentro desse contexto, a gente tem um escravo chamado Onésimo. E esse escravo resolve fugir do senhor dele, que é Filemão. Que é a carta tem o nome de Filemão. Por quê? Porque Paulo escreve uma carta para Filemão sobre Onésimo. E Onésimo foge. E Onésimo encontra Paulo dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão... Onésimo é convertido, conhece Jesus e nasce de novo. Olha que interessante, um escravo que passa uma vida inteira perseguido, preso, tratado como objeto, ele foge. E dentro de uma prisão, o lugar menos improvável, ele conhece Jesus e ele é verdadeiramente liberto. A liberdade de Onésimo, ela vem dentro de uma prisão. Isso é para mostrar para mim e para você que não importa, não interessa a prisão que você vive. Tem gente que vive aprisionado no passado. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e não é da igreja, tá? Não tenta adivinhar, não é da igreja. Ela passou por uma situação complicadíssima de abuso.
de pedofilia braba. E ela está vivendo essa história todos os dias, ela vive isso. Ela vive aprisionada com isso. E eu falei, gente, é Onésimo. Eu preciso falar para ela, existe liberdade para você dentro dessa prisão. Existe um versículo que é maravilhoso. Olha só, com Jesus tudo se fez novo, as coisas no passado estão lá, eis que tudo se fez novo todos os dias da nossa vida. Se você não conseguiu viver pela fé, ser espiritual nesse dia, eis que tudo se fez novo, hoje é um dia novo. Eu não estou resetando a minha vida e começando do zero, eu não consegui ontem, mas hoje é um novo dia, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e hoje é uma oportunidade de eu ser Cristo, de eu manifestar o Jesus que tem em mim. E aí a gente começa a entender que Jesus, ele vem, e essa história, e essa libertação de Onésimo, ela acontece dentro de uma cadeia, porque para mostrar para mim e para você que Deus, ele não precisa da circunstância favorável para te livrar, para mostrar quem ele é, para te amar. Pelo contrário, é dentro de uma prisão que ele se manifesta de maneira tão gloriosa, para você entender que o justo vive pela fé. Eu não vivo mais vendo a cadeia, eu não vivo mais vendo as circunstâncias ruins ao meu redor. Eu sei que, embora eu esteja hoje vivendo uma prisão, eu sou livre. Eu sou livre em Cristo. Eu sou um ser espiritual, eu não sou terreno. Eu não vou me guiar pelo que eu vejo. E aí vem Onésimo e é libertado e conhece Jesus dentro de uma cadeia. E aí Paulo chega para Onésimo e fala: Onésimo, te amo, porém você vai ter que voltar para o seu senhor. Você imagina na cabeça de Onésimo, não era um simples pedido, era um escravo, escória da sociedade, que finalmente conseguiu fugir. Aí Paulo chega e fala: volta. Não, peraí, como assim volta? Tá doido que eu vou voltar? Se eu vou voltar, Paulo, pelo amor de Deus. Aí Paulo fala: calma, vou fazer uma carta. Onésimo deve ter falado: cara, como assim uma carta? Eu vou voltar com uma cartinha na mão? Que loucura é essa, Paulo? E aí Paulo começa a escrever para Filemão, porque Paulo conhecia Filemão. E aí Paulo começa a falar, e a gente vai ver várias coisas dessa carta na próxima pregação, mas uma das coisas que ele fala é o seguinte: olha, Filemão, eu estou ouvindo falar da sua fé, hein? Estou ouvindo falar da sua fé no Senhor Jesus. Olha o que ele faz. Ele afirma a identidade de Filemão. Eu ouço escutar falar da sua fé, do seu amor. Cara, você é um cara que crê, você é um cara que ama. Olha, que bacana. Então, ele faz o que Deus faz comigo e com você. Ele diz: eu sei quem você é. Por mais, eu acho que Filemão pode ter aberto e falado: gente, eu tenho fé, eu amo esse tanto. Eu tenho fé, eu amo. Então ele capacitou Filemão para Filemão aceitar Onésimo de volta. E aí ele diz o seguinte: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que você tem em Cristo. Quer dizer, eu estou orando, Filemão, para que a tua fé, essa fé maravilhosa que você tem, faça você conhecer tudo que você tem em Cristo. Que a tua fé te ajude a conhecer quem você é. Quer dizer, é um ciclo. O justo vive pela fé. Quanto mais eu entendo que eu sou justo, mais eu consigo entender e viver pela fé. E a minha fé vai me ajudar a entender todo o bem que eu tenho em Cristo. É a minha fé que vai me ajudar a crescer em revelação de quem eu sou em Cristo, que eu sou a justiça de Deus. Isso é um ciclo. E aí, a gente tem Filemão 1:11, que diz o seguinte sobre Onésimo: olha, eu sei que num outro tempo Onésimo te foi inútil, mas agora ele é muito útil e eu estou enviando ele para você. E olha que coisa maravilhosa, o nome de Onésimo significa útil. O significado é útil. Gente, um escravo é inútil? Claro que não. Um escravo está ali, você manda o que você quer, o escravo tem que fazer, ele não tem opção, ele não pode pedir demissão da minha carteira. Não, ele tem que fazer. Então ele era útil. Só que aos olhos de Paulo, tudo que Onésimo fez antes de Cristo é inútil. Sabe por quê? Aqui, ó. Porque sem mim nada podeis fazer. Pois sem mim vocês não podem coisa alguma. Embora Onésimo tivesse o nome de útil, fosse de fato útil, tudo que ele fazia era nada, porque sem Cristo nada a gente pode fazer. Mas agora, como ele conheceu Jesus, ele, Onésimo, que foi criado com essa identidade de útil, agora, com Cristo, esse barro se tornou de fato útil. Esse vaso se tornou de fato útil, com um propósito, um plano para a tua vida. E aí, olha só, agora ele é de fato útil, agora ele vai de fato exercer a identidade de quem ele nasceu para ser. Onésimo significa útil.
mas até Jesus ele não tinha sido útil, porque sem Cristo nada a gente pode fazer. E a beleza é que com Cristo posso todas as coisas nele que me fortalece. Se antes sem Cristo nada você pode fazer, agora em Cristo você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Gente, é Cristo te fortalecendo para você fazer todas. Não é algumas, é todas. Pensa numa coisa, isso. Pensa em outra, todas. São todas as coisas. E aí, assim, olha o que Paulo fala. Você me tem como companheiro, recebe Onésimo aí, recebe esse homem aí, não como um escravo de novo, mas como um irmão. Gente, ele estava acabando com a sociedade romana. Como é que um homem vai receber um escravo como irmão? Não é só como irmão não, tem mais. Recebe como se fosse a mim mesmo. E vou te falar outra coisa, se Onésimo te fez alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi e eu vou te pagar. Quem que Paulo representa aqui, gente? Jesus. Essa carta de Filemão, ela é uma carta do plano do céu sendo escrita. Você entende a grandiosidade dessa carta? Ele diz assim, não, põe na minha conta. Onésimo, pelo jeito, tinha pego algum dinheiro. Ele fala, põe na minha conta. Não era só escravo, quer dizer, pegou alguma coisa. Põe na minha conta tudo o que ele te deve, recebe, não como se ele fosse Onésimo, o escravo, mas como se ele fosse o próprio Paulo. Quer dizer que quando você entende a grandiosidade disso, gente, você não está diante de Deus como você está diante de Deus como Cristo. Ele recebe você como ele recebe Jesus. Ele recebe você como ele recebe Jesus. Olha o que ele fala. E aí ele diz o seguinte, ele fala isso, olha só, põe na minha conta, tá? Eu vou pagar, que foi o que Jesus fez por mim e por você para nos tornar justos. E aí se a banda quiser subir, eu estou finalizando em 1 minuto, o retorno, ele tem que voltar. Gente, um escravo, numa sociedade onde ele era nada, onde ele provavelmente tinha roubado coisa do senhor dele, ele ia ter que voltar. E aí a gente tem o retorno. O que é que Onésimo tinha nas mãos para voltar? Uma simples carta. Ele só tinha uma carta de Paulo, mais nada. Só que, ao que os olhos das pessoas era nada, é uma cartinha, gente. Como é que você vai voltar com essa cartinha? Você tem certeza que ele vai te receber? Como é que a gente sabe que Onésimo voltou? Porque não tem ali o fim da carta. Primeira coisa, foi uma carta que Deus fez questão de registrar na Bíblia. Então, provavelmente, Onésimo voltou. Segundo, tem estudos que mostram que Onésimo não só voltou, como ele fundou uma igreja em Colosso. Então, quando ele volta, ele precisa de muita fé para voltar. Gente, ele precisa de muita fé para voltar. E só volta quem crê. Só volta quem crê. E por que que ele cria? Porque ele entendeu quem ele era. Ele entendeu a justificação que tinha alcançado a vida dele. Ele entendeu que agora de fato ele era justo. E como justo, ele podia viver pela fé. E ele podia pegar aquela simples carta e voltar. Porque ele não tinha só uma simples carta na mão. Ele tinha o plano da redenção debaixo do braço. Ele tinha a coisa mais poderosa do mundo, que é o perdão de Deus. Você carrega essa carta. Nós somos cartas vivas. Você sabe qual que é a carta que você carrega? Essa carta é a carta que você carrega. Você carrega a carta de redenção. Você carrega a carta do perdão pleno de Deus todos os dias. E você pode entregar essa carta para as pessoas e dizer, tenho boas notícias, você está livre. E essa carta nas tuas mãos é um lembrete para você, um lembrete diário do que foi preciso fazer para que você se tornasse justo. E essa carta, ela te capacita para você viver pela fé, para você poder voltar e fazer. É isso que você quer que eu faça, Jesus? Eu sei que isso é improvável. Eu sei que vai ser muito, mas muito difícil eles me receberem como irmão. Mas eu vou, porque eu estou munido do teu plano da salvação e você está munido desse plano da salvação. Para você conseguir de fato viver pela fé. E eu acho que tem muitas vezes na nossa vida que a gente esquece, gente. A gente perde a consciência de quem a gente é. Você esquece que você tem essa carta na mão. Você esquece a grandiosidade do poder dessa carta na tua mão. Eu estou perdoado, eu sou justiça de Deus. Jesus pagou o preço, nenhuma culpa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando eu chego num lugar, não é Onésimo, mas é
Cristo. Não é a Bruna, mas é Cristo. Por isso que eu coloquei, era uma vez Onésimo, mas pode ser você. Porque você carrega essa carta viva. Se lembre que essa carta está nas tuas mãos, te capacitando para você viver grandes coisas, gente. Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Não se sinta intimidado por isso. Se sinta fortalecido, a ponto de falar, Jesus, eu vou fazer coisas maiores do que você fez. Gente, a gente tem que se propor todos os dias na nossa vida a manifestar o Cristo que existe dentro da gente. Pequenas coisas, com teus pais, com teu marido, com os teus filhos. Não olha para o café da manhã como se fosse um café da manhã. Não olha para o almoço como se fosse um almoço. É uma oportunidade de você manifestar Cristo. É uma oportunidade de você pegar essa carta e ler essa carta para as pessoas que estão ali. De que jeito? Sendo manso, pacífico, olhando com amor, carinho, sendo intencional naquilo que você está fazendo. A gente pode ficar de pé, eu vou orar com vocês e eu queria declarar que não existe mais uma possibilidade sequer da gente perder a consciência de quem a gente é. Gente, a gente é vaso na mão do oleiro. A gente tem um propósito nessa terra e a gente precisa entender e ser intencional. Deus, você me criou para isso, então intencionalmente eu vou ser isso. E Ele te criou para você manifestar a justiça dEle por onde quer que você passe. Começando do teu lado, pela pessoa que mora com você, pelos teus filhos. Pergunta, Jesus, como é que eu posso manifestar a tua justiça aqui? Porque conforme você manifesta a justiça, você consegue viver pela fé. Porque você precisa de fé para manifestar a justiça de Deus. Você precisa de fé para ficar calada quando tudo te manda ir gritar e explodir. Você precisa de fé para ser manso, para honrar, quando tudo te manda fazer o contrário. E isso é tão libertador, gente. E vem Jesus e Ele começa a te libertar dentro dessa prisão que você está hoje. Sabe, se culpando por coisa do passado. Para de ser essa pessoa que joga a culpa para o outro. O filho está assim por tua culpa. Você carrega uma carta de redenção na tua mão. Nós somos um time. Por mais que eu acredite que o filho esteja assim por culpa tua, não interessa. Não interessa. Você foi chamado para viver pelo que você crê, não pelo que você vê. Você foi chamado para ser liberto nessa prisão que você vive hoje. Deus tem liberdade para te mostrar que você não nasceu para viver pelo que você vê. E você pode sim ser feliz em meio ao caos. Você não precisa esperar a tempestade acabar para dar glória a Deus. Jesus está no barco, gente. Você precisa de mais o quê? Esse é o maior milagre da nossa vida. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, Pai. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, Jesus, Te agradecer pela Tua palavra, porque ela vem entrando e ela vem transformando a gente, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós somos barro na Tua mão, Jesus, e a gente na Tua mão, a gente se transforma em algo produtivo, a gente se transforma em justiça. Você nos torna justiça, Pai. Que a gente cresça na revelação de quem a gente é, e que todo dia, essa semana, quando a gente acorda, a gente se propõe a manifestar o Cristo que existe dentro de nós, Pai. Que a gente se lembre da carga da redenção que existe nas nossas mãos, e capacitado por esse plano, a gente consiga viver pela fé, Jesus. Eu quero declarar sobre o Teu povo, Jesus, sobre prisões que existem aqui, a Tua liberdade, Pai, a Tua liberdade, Jesus. Obrigada, Pai, porque Você é um Deus bom, e de um Deus bom a gente só espera boas coisas. Obrigada, porque bondade e misericórdia nos seguirão não só 1, 2, mas todos os dias da nossa vida, e todos são todos, Jesus. Obrigada, Pai, glória a Deus, glória a Deus. Ótima semana essa igreja, Deus abençoe a vida de vocês. Melhor que essa, só a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada, Jesus.